Monitor digital. Alô, você que curte o Monitor Digital e estuda com a gente banco de dados. Chegou a hora de conhecer mais um comando SQL. Dessa vez, vamos aprender a alterar o conteúdo de uma tabela com o comando update. Vamos lá? O clipe da vez. Olá, pessoal! Vamos aprender agora o comando update. Esse comando serve para trocar o conteúdo de algum dado da tabela. Então, o seu formato mais simples é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Update, você passa o nome da tabela que você quer que seja afetada, coloca a palavra set, em seguida, qual é o atributo que você deseja trocar. Por exemplo, eu quero trocar um endereço de e-mail, então eu poderia colocar ali no lugar de coluna, e-mail, igual, coloco o conteúdo novo que essa coluna vai receber. E aí, é opcional você colocar a cláusula where e definir uma determinada condição. Apesar de ser opcional, é muito importante que a cláusula where seja colocada em diversas situações, porque é ela que define qual é a linha ou quais são as linhas que serão afetadas. Quando a gente não informa uma condição, o banco de dados entende que a atualização deve ser feita para todas as linhas. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender o comando update, que é o comando para atualizar dados. Mas antes de fazer isso, vamos verificar o conteúdo da tabela departamento. Então eu vou fazer select asterisco from departamento. Com esse comando, ao executar, será retornado todo o conteúdo da tabela, como nós podemos perceber aqui. Então, o meu objetivo será o seguinte: eu vou trocar o nome do departamento Recursos Humanos para Gestão de Pessoas. Como posso fazer isso? Eu vou vir aqui, eu vou colocar update, que é o comando para atualização. Qual tabela? Tabela departamento. Ok. Vou indicar qual é a coluna que eu desejo fazer a alteração. Então, eu vou colocar set, nome, que é o atributo que eu quero mudar, e vou colocar aqui, entre aspas simples, gestão de pessoas. Se eu fizer isso, update departamento, set nome igual gestão de pessoas, ele vai trocar todos os departamentos para gestão de pessoas. Mas eu só quero que ele faça isso para o departamento de recursos humanos. Então eu coloco a cláusula where, que é muito importante, pessoal. Então, ó, eu vou fazer essa mudança que está sendo sugerida aqui em cima, onde o conteúdo do atributo nome é igual a recursos humanos, para poder fazer a troca apenas para essa linha. Então, como fica o nosso comando? Atualize a tabela departamento, trocando no atributo nome o conteúdo para gestão de pessoas. Em qual linha? Onde o nome estiver com recursos humanos. Vamos executar? Ao fazer isso, se eu vier aqui e der um select asterisco from departamento, vocês vão perceber que não existe mais recursos humanos, agora foi trocado para gestão de pessoas. Agora nós vamos fazer uma alteração na tabela empregados. Antes, vamos visualizar aqui como está o conteúdo dessa tabela. Então vou colocar select asterisco from empregado. Vou executar esse comando. Aqui está o conteúdo dessa tabela. Temos aqui alguns empregados cadastrados. Notem que eu tenho aqui alguns salários para esses empregados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando update para dar um aumento de mais R$ 200 para cada um desses empregados. Como fazer isso? Vamos lá. Comando para atualizar é o update que nós vimos. Atualize qual tabela? A tabela empregado. O que você quer trocar? Então, eu coloco set, eu quero trocar o salário. Set salário
que eu quero fazer com o salário? Eu quero que o salário seja ele mesmo, o próprio salário, mais 200. Eu não vou colocar o where aqui. Por que eu não vou colocar? Porque eu quero dar um aumento para todos os funcionários. Então, eu coloquei update, empregado, setando no campo salário o próprio salário mais 200. Vamos executar? Ele está me pedindo aqui uma confirmação se realmente eu quero executar esse comando. Eu vou confirmar. E aí, quando eu vier aqui e selecionar todos os funcionários, vocês vão perceber que houve um aumento aqui de R$ 200 para todos eles. Mas eu poderia fazer o seguinte, selecionar um aumento apenas para aqueles que ganham menos de 4.000. Então, nesse caso, seria apenas para Maria. Como eu poderia fazer isso? É o mesmo comando update. No entanto, eu tenho que colocar a condição que eu quero. Então, eu vou pôr update, atualize. Qual tabela? Tabela empregado. Qual campo? Então, coloco a palavra set, é o campo salário que eu quero mexer. O salário, ele vai receber o próprio salário, vamos botar mais R$ 500. Eu quero mais 500 para aqueles funcionários que ganham menos que R$ 4.000. Então, onde salário é menor que 4.000. Notem, a gente pode usar operadores para determinar condições. Então, aqui eu só quero dar o aumento de R$ 500 para quem tiver um salário menor que 4.000, que nós vimos que é a primeira linha da tabela, que é a linha da funcionária Maria. Vamos executar e vamos verificar se ela vai ganhar esse aumento? Eu vou fazer até o seguinte, vou dar um aumento ainda maior para o salário dela crescer bastante. Vou dar um aumento de 2.000, então ela está aqui menor que 4.000, vai acabar ganhando mais 2.000. Vamos ver. Executando. Quando a gente vier aqui e selecionar, notem que Maria Luísa Costa agora está com 5.700 e antes ela ganhava menos que 4.000. Então, vocês precisam ficar atentos ao comando update, que ele tem sempre esse formato. Update, qual é a tabela que vai ser afetada, você coloca a palavra set, coloca qual é o atributo. Então, eu vou colocar aqui o atributo salário. Eu quero que o salário receba, então coloco salário igual. Então, coloque salário para ser igual. Eu quero que todos os meus funcionários agora ganhem 8.000. Se eu não coloco a cláusula where, todos eles terão um novo salário agora que vai valer 8.000. Quando a gente não colocar a cláusula where, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai estar mexendo em toda a nossa tabela. Então, atenção, pessoal! Quando não for usar a cláusula where, a gente tem que ter muita certeza do que nós estamos fazendo, porque todas as linhas da tabela serão afetadas. Se eu tivesse 10.000 pessoas cadastradas aqui, os 10.000 salários seriam trocados para esse valor que eu coloquei. Então, fiquem de olho. Quando a gente quiser especificar uma condição, a gente usa a cláusula where, que pode vir combinada com alguns operadores, como menor, maior, igual, como nós vamos ver adiante. Vamos fazer então esse comando mais uma vez e observar o que acontece na nossa tabela. Ele pediu aqui uma confirmação, vou dar OK. E agora, quando eu for selecionar todas as linhas da tabela, notem que todos os salários foram aqui modificados para 8.000. Então, toda vez que vocês quiserem modificar um conteúdo, o comando que a gente utiliza é o update. Bom, gente, nós vimos a importância da cláusula where. Era dentro dela que a gente definia as condições para que o banco de dados soubesse qual linha ou quais linhas fossem afetadas. Para isso, a gente pode usar alguns operadores relacionais que, combinados com os campos da tabela, nos permitem montar condições. Por exemplo, se eu quiser alterar numa tabela de empregados
apenas as linhas que contenham a cidade igual a campus. Então eu poderia colocar where cidade igual a campus. Ou como nós fizemos no exemplo, dependendo do valor do salário, nós fizemos uma alteração. Então eu poderia colocar como condição where salário menor que 1.800. E assim por diante. Eu poderia usar uma condição com sinal de menor ou igual, com sinal maior, maior ou igual, e também com um sinal diferente. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse dar um aumento a todos os empregados que não residissem no Rio de Janeiro. Então, poderia colocar where, sigla ou UF, né, dependendo do nome do campo do banco de dados, diferente de RJ. Então, vocês podem usar esses operadores relacionais junto com os campos, os atributos da tabela, para montar condições, como nós fizemos nos exemplos anteriores. Agora, gente, nós vamos ver também que é possível, junto com os operadores relacionais, a gente utilizar na cláusula where os operadores lógicos. Eles são muito úteis. São 3: and, or e not. Quando a gente usar o and na nossa cláusula where, nesse primeiro exemplo, se eu colocar where UF igual a RJ and salário maior ou igual a 1.900. O que o operador AND faz? Ele retorna verdadeiro se ambas as condições forem satisfeitas. Então, nesse exemplo, ele vai selecionar as linhas onde o conteúdo da unidade federativa da UF é Rio de Janeiro, mas também que o salário seja maior ou igual a 1.900. Então, ao utilizar o operador AND, que significa e, ambas as condições precisam ser satisfeitas para que a cláusula where selecione uma determinada linha ou várias linhas. Bom, mas há situações que a gente vai querer que uma ou outra condição seja satisfeita ou as duas sejam satisfeitas. Para isso, existe o operador lógico OR, que significa ou. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, se eu utilizar where UF igual a RJ, or UF igual a Espírito Santo, ES, né? Ele vai selecionar todas as linhas da tabela cuja sigla do estado seja ou RJ ou Espírito Santo. Agora, por fim, também existe o operador lógico NOT. O NOT é negação, ou seja, será selecionada aquela linha se for negada a condição que está dentro do parênteses. Então, no exemplo ali, se eu colocar where not UF igual a RJ, significa que serão selecionadas todas as linhas que não sejam do Rio de Janeiro, porque eu estou usando not antes. O not, ele faz uma comparação e nega depois o resultado. Então, se a sigla do estado for RJ, ele vai pegar not Rio de Janeiro, ou seja, as que não forem Rio de Janeiro. Então, vocês podem usar essa combinação de operadores lógicos e operadores relacionais para montar as condições de seleção das linhas da tabela que a gente deseja que sejam afetadas pelo comando update. Agora, pessoal, é fazer alguns exercícios no banco de dados com o comando update para aprender melhor como atualizar os dados da tabela. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!